Olá, estamos começando mais uma videoaula e a videoaula de hoje, pessoal, é sobre as indústrias do estado de São Paulo, as indústrias do Brasil mesmo, a sua localização e as principais indústrias. Gente, essa aula aqui é uma aula basicamente técnica. Essa aula aqui, com todo respeito, é uma aula basicamente, como é que eu vou falar? Decorativa. Porque a gente vai falar de modelos de indústria, tipos de indústria, onde elas estão localizadas. Então é uma aula mais técnica, é uma aula mais voltada para essa parte técnica, uma questão mais burocrática, vamos dizer assim, tá? Mas é importante que você saiba esse assunto também, né? Tudo, na verdade, acaba sendo importante e esse não é diferente. Bom, nós vamos começar falando aqui da região sudeste. Dentro da região sudeste, nós vamos analisar os eixos industriais do estado de São Paulo, né? Nós vamos começar falando do estado de São Paulo. Nós vamos falar do sudeste e nós vamos entrar no estado de São Paulo. Como eu disse para vocês, é uma questão mais técnica, tá? É uma questão mais técnica. Então, o que você tem que saber, o que você teria que saber, seria esse mapinha, parte do que você tem que saber, que seria o mais importante, seria esse mapinha que você está vendo aqui do lado. Esse mapinha que você está vendo aqui do lado, o que você está vendo? Você está vendo o estado de São Paulo e você está vendo aí essas setas. Na verdade, essas setas, elas correspondem, por assim fica melhor, elas correspondem aos chamados eixos rodoviários. São as principais estradas que cortam o estado de São Paulo e, baseado nesses eixos rodoviários, baseado nessas estradas, nós temos aí as principais indústrias dentro de cada eixo, dentro de cada região do estado de São Paulo. Bom, gente, o estado de São Paulo, ele tem 645 municípios, tá? Então, o estado de São Paulo tem quase 700 municípios, são 645. O Brasil inteiro tem 5.570 municípios, 5.570 cidades. Nós temos 650 aqui. E nós temos aqui uma população, né, aí em torno, só para a gente pegar números absolutos, de 45 milhões de pessoas. Então, 45 milhões de pessoas moram no estado de São Paulo. Vamos lembrar que desses 45 milhões, praticamente 20 milhões de pessoas moram na região metropolitana de São Paulo, que agrega ali quase 40 municípios. Então, quando eu analiso o estado de São Paulo, eu tenho uma grande concentração ali no entorno de São Paulo capital, os municípios que formam a região metropolitana de São Paulo. Tudo bem, gente? Tá certo? Então eu queria primeiro, depois dessas informações sobre o estado de São Paulo, eu queria primeiro te apresentar os eixos rodoviários, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro eixo que está indo para o Rio, acho que aqui fica bom, né, gente? Essa posição aqui, né, ó. Aqui assim, isso. Aqui, ó. Tamanho bem ampliado, fica assim, ó. O primeiro eixo que eu queria mostrar para você é esse que está aqui na ponta do meu dedo, tá? É o eixo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o eixo que sai ali da cidade de São Paulo e passa pelo Vale do Paraíba, tá? Vai passar ali pelo Vale do Paraíba e do Vale do Paraíba ele vai em direção ao Rio de Janeiro. Então é a rodovia Presidente Dutra que faz o eixo São Paulo-Rio, né? Você está olhando aí o trecho do estado de São Paulo. Depois você vai ver um segundo eixo, pessoal. Vou pôr aqui, ó, que seria esse aqui, ó, o número 2, que é o eixo da Anchieta Imigrantes, que é o eixo que vai para o litoral do estado de São Paulo, o litoral paulista. Tudo bem? Saindo de São Paulo e indo em direção ao litoral paulista com a ligação com São Paulo capital. Depois nós temos um terceiro eixo, esse aqui, tá? Um terceiro eixo, que seria o eixo da rodovia Anhanguera Bandeirantes, Washington Luiz. Vamos ver se você consegue entender. Quando você sai aqui de São Paulo, capital, tá? Você vai em direção a Campinas, você pode ir por esse eixo da chamada rodovia da rodovia Anhanguera Bandeirantes, tá? Esse eixo que vai sair de São Paulo e vai passar aí pela cidade de Campinas. Quando chegar ali na região de Limeira, tem um entroncamento e você vai entrar na rodovia Washington Luiz, que vai passar por Rio Claro, que vai passar por São Carlos, que vai passar por Araraquara
e vai em direção a São José do Rio Preto, como você está vendo ali, a ponta da seta, tá? Esse seria o nosso terceiro eixo, com esse entroncamento aqui, tudo bem? E o quarto eixo seria o eixo da rodovia Castelo Branco. Vocês estão vendo aí o eixo da Castelo Branco, tá? Raposo Tavares, Castelo Branco, que vai aí para a região de Piracicaba, tudo bem? Vai passar aí por essa região de Piracicaba e também pela região, vou colocar aqui, você vai ver aqui, ó, de Sorocaba, tudo bem? Então esses são os principais eixos. Primeira coisa que é importante você saber são esses principais eixos rodoviários da nossa região. Então vamos falar um pouquinho sobre cada eixo. Agora é meramente técnico, pessoal. Agora fica meramente técnico. Então vamos começar falando do eixo da rodovia Anchieta Imigrantes, que faz a ligação de São Paulo capital, região metropolitana, com a chamada Baixada Santista. O que é que nós vamos ter aí, né? Bom, olha esse mapa aqui da região sudeste e olha essa região aí, esse mapa da região sudeste, pegando aí o estado de São Paulo, pegando a região metropolitana de São Paulo e indo em direção à Baixada Santista. É um eixo que é um mapa que fala a respeito das concentrações industriais do Sudeste, como você está mesmo vendo. Então nós vamos passar, essa região é a região do chamado ABCD. É Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. E aí é um grande centro poliindustrial. O que significa poliindustrial? Você tem todos os tipos de indústrias. Tá. Que tipos de indústria nós estamos falando? Nós estamos falando do setor automobilístico, né? As montadoras que fazem carros, autopeças que fazem peças para carros, tá? Além de uma indústria de móveis que a gente chama de setor moveleiro. Então é forte nessa região esse tipo de indústria. A Baixada Santista é a coligação ligando com o setor portuário para a gente fazer a exportação desses produtos. Tudo bem, gente? A exportação desses produtos. Santos é onde a gente vai movimentar essa carga. Santos é um porto muito, muito, muito importante no Brasil. Não é o único porto brasileiro, você está olhando aqui pela imagem os principais portos brasileiros, mas ele tem uma movimentação de carga bem significativa. Então esse eixo liga com essa região e faz este escoamento. Tudo bem, gente? Bom, quando eu olho ali, tá? Esse eixo São Paulo, tá? São Paulo, indo para outras regiões, eu também vou pegar o eixo da Presidente Dutra, que vai ali para o Rio de Janeiro, tá? E no eixo da Presidente Dutra eu vou pegar a produção de tecnologia ali em São José dos Campos, Taubaté, Aparecida. O que eu tenho ali? Ali eu tenho a fábrica da Embraer, né? A fábrica de aviões brasileiras, nós temos ali naquela região e aqui no interior de São Paulo, em Gavião Peixoto. Então ali nós temos a Embraer, nós temos a Philips, nós temos a Panasonic. Então aquele eixo é um eixo de grande industrialização nesse sentido mais tecnológico. O eixo da Anchieta Imigrantes, que vai ali para a Baixada, tá? Para aquela Baixada, já é um eixo mais poliindustrial, como nós tínhamos falado, tá? Então só para reforçar e fazer uma comparação. Esse segundo eixo, que vai ali para o Rio de Janeiro, né? Que vai passar aí por Jacareí, Campos do Jordão, essa região, eu queria também comentar mais uma coisa sobre ele, eu queria agregar mais uma informação sobre esse segundo eixo que você está vendo aqui em dois mapas, gente, ó, em dois mapas da nossa região, da região local. Tá? Eu coloquei dois mapas, tem um em cima e outro embaixo, eu estou voltando nele. Além daquelas indústrias de alta tecnologia, nós vamos ter também setor automobilístico e nós vamos ter ali naquela região o chamado setor bélico. Deixa eu pôr a câmera aqui, gente. Nós vamos ter ali o setor bélico. O setor bélico, gente, é um setor pouco falado, passou a ser mais falado nos últimos anos por conta da eleição do presidente Bolsonaro, que começou a falar um pouco mais sobre a questão armamentista no Brasil, começou a reforçar um pouco mais a questão armamentista no Brasil, e as indústrias de armas estão localizadas nessa região. Por esse motivo, né, e por ser um vale, o chamado Vale do Paraíba, a região ganhou o apelido de Vale da Morte, por ter as indústrias bélicas ali. O terceiro eixo rodoviário, tá, que é o que eu estou citando aqui, estou falando desses eixos, estou agora entrando em cada um deles, é o trecho da Anhanguera Bandeirantes, né? Nós tínhamos falado que vai bifurcar ali com a Washington Luiz, que vai vir aqui para a região de São José do Rio Preto.
que nós vamos ter nesse eixo, né, que vai passar por Campinas, Ribeirão Preto, Franca, né? A gente vai ter um eixo chamado de poliindustrial, todos os tipos de indústria, como a gente viu ali em São Paulo, capital. A gente vai ver todos os tipos de indústria dentro dessa região. E o quarto eixo, que é aquele que vai ali, né, que é o eixo da Castelo Branco, né, que vai ali passar em Sorocaba, a região de Sorocaba, a gente vai ter um setor têxtil muito forte. Então esses são os principais eixos do estado de São Paulo e esses são os principais setores que a gente tem. Ainda dentro de região sudeste, a gente tem um polo industrial muito forte no Rio de Janeiro, estamos com uma mapinha aqui em cima, tá? E dentro do Rio de Janeiro, que é um grande polo industrial, a gente tem a Baixada Fluminense, aonde a gente vai ter a refinaria de Duque de Caxias e também um centro polo-industrial dentro do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro tem um setor muito forte mesmo, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de destacar, né? Vamos falar o que seria mais importante. A região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente vai ver também, tá? Setores importantes, como por exemplo a questão do setor siderúrgico, enfim, o Rio de Janeiro aí destacando a sua indústria. Tudo bem, gente? Depois nós vamos ter o estado de Minas Gerais. E aqui nós temos um mapinha de Minas Gerais, eu vou ampliar o mapinha de Minas Gerais. E você está olhando pela legenda, eu vou colocar a câmera aqui, pela legenda você está vendo quais são os principais setores que estão dentro de Minas Gerais. Dentro desses setores eu gostaria de destacar pelo menos dois setores. O setor automobilístico, lá está a fábrica da Fiat em Betim, tá? E eu também gostaria de destacar o setor, na verdade eu gostaria de destacar o setor automobilístico, eu gostaria de destacar o setor siderúrgico e eu gostaria de destacar, que vocês vão ver aí pela legenda, a chamada indústria extrativa, né? Você vai ver aqui embaixo a legenda da indústria extrativa, e essa indústria, gente, tem a ver com a mineração. Lembre-se que o forte de Minas Gerais é a mineração feita pela Vale, né? No passado, Companhia Vale do Rio Doce. Até hoje tem gente que chama de Vale do Rio Doce, mas hoje o nome seria Vale. Então, esses segmentos que se destacariam aí como sendo os segmentos mais importantes de Minas Gerais. Aqui está o mapinha, vou dar uma paradinha para vocês darem uma olhada, tá? E as principais indústrias. Tudo bem, gente? As principais indústrias. Bom, a região sudeste é a mais industrializada do país, eu vou correr rapidinho agora, tá? Depois nós temos a região sul, com uma região também extremamente industrializada, vou citar também rapidamente algumas, tá certo? As principais indústrias encontram-se no Rio Grande do Sul, tá? Rio Grande do Sul é muito forte, Santa Catarina também é muito forte, e o que a gente vai ter forte ali no sul do Brasil? O setor têxtil, principalmente ali na região de Santa Catarina, Joinville, Blumenau, Brusque, é muito forte o setor têxtil. Quem viaja para essa região acaba vendo que é muito forte esse setor têxtil, tá bom? Bom, o que a gente vai ver que é também de destaque, e eu acho que seria bacana a gente pôr a câmera aqui e abrir o mapinha, e aí pelo mapinha a gente consegue ver esses setores aí em destaque, tá bom? Tá bom, pessoal? Então aí a gente vai ver no Paraná uma indústria diversificada, tá? Ali em Santa Catarina um setor têxtil muito forte, ali no Rio Grande do Sul a parte do setor automobilístico e uma indústria do vinho também forte, tá? Lembre-se, o Sul é produtor de vinho e essa indústria do vinho, aqui né gente, fica melhor esse mapa aqui ó. E a indústria do vinho é muito forte mesmo, né? Tá? E essa indústria diversificada que a gente tem no Paraná, você está pegando aí Curitiba, então a gente está vendo mobiliário, alimentício, madeira, produto químico, produto farmacêutico que a gente tem aí em Curitiba. Gente, essa é uma aula técnica, fica até meio chato, tá? Mas a gente tem que passar por isso. Lá na região norte, na região amazônica, é importante a gente destacar a Zona Franca de Manaus, que é uma região industrializada, aliás, se industrializou aquela região para trazer um pouco mais de desenvolvimento econômico, então tem lá uma região chamada Zona Franca de Manaus, que é industrializada. Nós temos forte também ali na região amazônica, em Belém, a metalurgia do alumínio, a produção do alumínio, e para a gente ir fechando, a gente também tem um desenvolvimento industrial no Nordeste, destacando, gente, dentro do Nordeste, o setor têxtil, o setor alimentício, a produção de petróleo, o setor petroquímico. Eu vou ampliar aqui, tá? Vou ampliar aqui.
E aí você vai ver forte dentro do Nordeste, aí com a câmera aí fica bom para você ver esses setores que eu acabei de destacar. Gente, um setor que está se destacando muito no Nordeste nos últimos anos é o setor têxtil. Tudo bem? Bom, galera, eu acho que a gente pode ficando por aqui. Eu volto a insistir, é uma aula um pouco mais técnica, mas é uma aula importante, pelo menos a gente passar os principais setores industriais, tá? Valeu, a gente se vê numa próxima.